Nós explicado o simbolismo oculto de Jordan Peele. Jordan Peele deu sequência ao seu brilhante filme de estreia, Corra, Get Out, com outro filme de terror elevado ou thriller social, que abordou fortemente o contraste entre a sociedade americana idealizada em seriados e filmes de Hollywood e a sociedade americana tal como ela de fato é, nós. O filme é estrelado por Lupita Nyong'o como Adelaide Wilson, esposa de Gabe, interpretado por Winston Duke, e mãe de Zora, interpretada por Shahad Wright Joseph, e Jason, interpretado por Evan Alex. Os Wilson são uma típica família americana de classe média que viaja em férias para uma casa de lago da família próxima à praia de Santa Cruz, Califórnia. O filme, na verdade, começa 33 anos antes, em 1986, com uma jovem Adelaide, interpretada por Madison Curry, visitando o calçadão de Santa Cruz com seus pais e vagando sozinha para fazer uma jornada a uma casa assustadora de espelhos, que é onde ela tem um encontro traumático com o que parece ser seu duplo ou doppelganger. A jovem Adelaide passa por terapia para lidar com o trauma que a deixa muda por uns tempos e, embora ela não necessariamente esqueça, ela parece estar no controle das emoções desencadeadas pela memória. Doppelganger é um termo da língua alemã formado pela combinação dos dois substantivos doppel, duplo, réplica, e Gänger, andante, ambulante, aquele que vaga, usado pela primeira vez em 1796 no romance Sibylla, do escritor romântico alemão Johann Paul, pseudônimo de Johann Paul Friedrich Richter. Nele, o protagonista é convencido por seu duplo a forjar a própria morte para se livrar da esposa. A premissa de Peele cria o típico sentimento de pavor que todo filme de terror oferece. Sabemos que algo muito ruim está prestes a acontecer, pois a experiência traumática vivida durante a infância por Adelaide vai sendo cada vez mais reavivada, até o ponto dela tentar convencer o marido a irem embora. Logo no primeiro dia, lhe sobrevêm os maus agouros, coincidências estranhas, números duplicados e uma sensação inconfundível de desgraça. No caminho para a praia, eles testemunham paramédicos levando embora o corpo de um homem ferido, segurando uma placa idêntica a uma que Adelaide viu no dia do encontro com o doppelganger. Jason, mais tarde, vê alguém estranhamente parecido com um homem, parado com os braços estendidos. Note que por baixo do sobretudo ele usa um macacão vermelho, indicando que ele é um amarrado. A pose dele é de alguém que está posicionado para que outros amarrados venham a lhe dar as mãos para formar a corrente de mãos dadas pela América, que iremos ver com mais detalhes daqui a pouco. Jason usa uma camiseta do filme Tubarão, de 1975, um prenúncio da luta que Gabe vai travar com seu duplo mais tarde no barco, assim como Roy Scheider lutou contra o Tubarão Branco no filme de Steven Spielberg. Na praia, eles encontram seus amigos Josh e Kid Tyler e suas filhas gêmeas Becca e Lindsay. Naquela noite, Adelaide conta sua paranoia a Gabe quando as luzes de repente se apagam. Jason percebe uma família de 4 pessoas vestidas de macacões vermelhos na garagem que invade a casa e encurrala os Wilson, conduzindo-os para a sala de estar, onde os Wilson se dão conta de que essa invasão domiciliar não é aleatória e que os invasores domésticos não são invasores comuns. Os 4 são exatamente iguais a eles mesmos, ou seja, são versões duplicadas deles mesmos, e eles logo se mostram claramente dispostos a eliminá-los. Os doppelgangers que atacam os Wilson são liderados por uma matriarca igual a Adelaide, chamada simplesmente de Red, interpretada pela própria Nyong'o. Os demais são Pluto, o piromaníaco de Jason com cicatrizes faciais, Ambry, o duplo sádico de Zora, e Abraham, o duplo animalesco de Gabe. Esses duplos espelham suas ações.
Red é a única doppelganger que consegue falar, embora com uma voz gutural e rouca. Ela explica que eles são chamados de Tether, os amarrados, duplos que compartilham uma alma com suas contrapartes na superfície e que vieram para se desamarrar, entre aspas, e tomar o que eles acreditam ser o seu lugar de direito depois de anos de negligência. Os amarrados vivem abaixo do solo, em um gigantesco e elaborado sistema de túneis subterrâneos sob os Estados Unidos. Suas vidas imitam seus duplos na superfície, mas em termos muito mais perturbados. No final, ficamos sabendo que Red é o único amarrado que consegue falar, porque ela é a Adelaide original que nasceu e foi criada na sociedade normal. Ela troca um olhar com seu filho, com ele aparentemente entendendo quem realmente é sua mãe. Afinal, ele viu o comportamento brutal e semelhante a de uma amarrada que ela exibia no subsolo, mas ele não diz nada. Como ela nunca havia dito nada sobre a troca, ele apenas coloca a máscara, assim como sua mãe usou uma máscara durante todos esses anos. Adelaide, a verdadeira Adelaide, teve sua vida tirada dela. Mesmo que Red tenha tomado seu lugar, ela não parece ter perdido o vínculo. Afinal, ela se saiu muito bem na vida. Ela conseguiu se socializar o suficiente para conseguir um marido que se formou na Howard University. Ela tem 2 filhos. Eles podem tirar férias em uma casa à beira-mar e passear de barco. Adelaide é um pouco quieta, mas não há nada de errado nisso. À primeira vista, você não presumiria que há algo de errado com esta família totalmente americana. E é aí que reside a verdadeira tragédia do filme. Há seres humanos vivos nesses túneis, grunhindo e sem qualquer controle. Mas Adelaide nos mostra que não precisa ser assim. Os amarrados também poderiam aprender a falar e se libertar de suas conexões com seus duplos. Nos defende fortemente a cultura em detrimento da natureza. O duplo de Adelaide foi capaz de se ajustar à sociedade normal, mesmo depois de ingressar nela já na infância. Da mesma forma, a verdadeira Adelaide se transformou em um demônio assassino que lidera uma revolta dos amarrados. Podemos supor que a razão pela qual ela liderou a revolta foi porque ela estava ciente da vida que lhe foi roubada. Em uma cena, Red nos diz que os amarrados foram criados como um experimento do governo para controlar suas contrapartes na superfície, experimento esse que foi posteriormente abandonado. Agora, os doppelgangers apenas vagam por um intricado conjunto de túneis subterrâneos, replicando as ações de suas contrapartes. Se as pessoas estão em uma montanha-russa, então o espectro amarrado também anda por aí como se estivessem em altos e baixos. É como se as ações daqueles que estão por cima e têm poder impactassem os outros, mesmo que eles nunca saibam. Mas isso abre muitas questões. O que acontece quando alguém na superfície voa de avião? Por que exatamente o governo usaria clones para controlar as pessoas? Por que controlar as pessoas em primeiro lugar? Por que a verdadeira Adelaide não voltou à superfície na primeira chance que teve? Você poderia dedicar sua vida inteira para decifrar o fenômeno fantasmagórico dos doppelgangers, mas, em última análise, eles são uma metáfora para destacar horrivelmente a condição daqueles que estão por baixo. Eles estão ignorados e esquecidos. Eles são deixados nos subterrâneos até finalmente se revoltarem. O título do filme de Peele, portanto, é perfeito. Um aceno breve e sucinto para o que o filme examina. O horror que vive abaixo da superfície, os perigos e traumas que nós enterramos para viver as nossas vidas despreocupadamente. Peele não está elevando o horror, mas cavando profundamente em suas raízes para pôr nossa própria noção de nós mesmos de cabeça para baixo. Para explicar adequadamente o final de Nós, precisamos voltar ao início. A cena de abertura nos mostra um comercial de uma ação beneficente chamada Hands Across America, de mãos dadas pela América, uma corrente de solidariedade de arrecadação de fundos realizado num domingo, 25 de maio de 1986, um fim de semana do Memorial Day, que tentou criar uma corrente humana contínua de pessoas de mãos dadas por todo o território dos Estados Unidos, mas acabou sendo o maior fracasso beneficente da história.
Vemos essa ideia surgir ao longo do filme, à medida que os amarrados começam a dar as mãos em Santa Cruz e, eventualmente, o que parece em todo o país, recriando sua própria versão de Hands Across America. Para aqueles que não cresceram na década de 1980, o Hands Across America foi um evento de caridade patrocinado pela USA for Africa, a organização que produziu a faixa de caridade de 1985, We Are the World, onde as pessoas davam as mãos em todo o território dos Estados Unidos durante 15 minutos, com o objetivo de arrecadar dinheiro e conscientizar sobre algumas das questões que impactam os menos favorecidos, como a falta de moradia e a fome, mas no final das contas a façanha não conseguiu realmente fazer nada de substancial para resolver esses problemas pungentes. A organização até fez uma música tema para o Hands Across America, assim como no ano anterior com We Are the World, e 6,5 milhões de pessoas de fato deram as mãos em vários locais em todo o país, em eventos que contaram com a participação de grandes celebridades da época. Mas apesar de todo o engajamento, a iniciativa foi considerada um imenso fracasso. O investimento em divulgação fez o Hands Across America custar entre 14 e 16 milhões de dólares e a arrecadação ficou na casa dos 30 milhões. Com isso, as instituições beneficiadas pelo movimento só receberam 15 milhões, longe da meta inicial de 50 milhões. Além de ter sido um pesadelo para o governo dos Estados Unidos, o Hands Across America tirou o sono das crianças dos anos 80 com alguns de seus comerciais bizarros, o que serviu de inspiração para a Pearl, que revelou que assistiu a uma propaganda do evento na MTV com imagens assustadoras de milhares de olhos e dedos para representar 6,5 milhões de pessoas que participariam da corrente. O contato da jovem Adelaide com o Hands Across America fez com que ela levasse o mantra do evento para o subterrâneo, após ser capturada por sua doppelganger. Embora Red não faça referência explicitamente a Hands Across America em seu monólogo, fica claro que as imagens do evento causaram uma grande impressão nela em 1986. Red admite que seu plano de trazer os amarrados para a superfície incluiu um grande ato simbólico. Devido a essa relação da salvadora dos duplos com o evento, a realização de uma corrente humana acaba se tornando o principal objetivo dos amarrados ao subirem para a superfície, que é como Nós termina, com uma imagem longa e assombrosa de milhares de membros dos amarrados de mãos dadas em uma cordilheira. Se Hands Across America foi um evento originalmente destinado a aumentar a conscientização sobre a falta de moradia e a fome em todo o mundo, Jordan Peele reformula a campanha para mostrar que muitas vezes fechamos os olhos para os males sociais que existem, muito literalmente, logo abaixo da superfície. Ainda que os protagonistas de Nós sejam uma família negra, Nós não está tão especificamente centrado na questão racial quanto Corra. Aqui, o horror é usado como alegoria para abordar as múltiplas desigualdades e divisões da sociedade americana, o que, é claro, também engloba fortemente a questão racial. Quem são vocês? Pergunta Gabe, a líder dos doppelgangers. Nós somos americanos, ela responde. O espelho de Peele está virado para o público. Os piores monstros, ele argumenta, às vezes estão em nós mesmos, e nós somos os nossos piores inimigos. Toda a trama de Nós gira em torno de duplos e espelhamentos. O casal protagonista tem um casal de filhos. Os Tylers têm filhas gêmeas. Em uma cena inicial com Adelaide no calçadão, vemos um cara vestindo uma camiseta do Black Flag. No presente, vemos uma das gêmeas vestindo uma camiseta do Black Flag. Note que o desenho na camiseta forma 1111. Há um homem em uma cena de flashback com uma placa que diz Jeremias 1111. No futuro, teremos um corte para um rádio-relógio, onde a hora atual marca 11:11. Em relação ao versículo bíblico em questão, ele diz, abre aspas, portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei sobre eles um mal do qual não poderão escapar, e ainda que clamem a mim,
não lhes darei ouvidos. Na parte final, em que Red explica como funciona o mundo paralelo, o mesmo cara do cartaz aparece em sua versão subterrânea com 4 marcas simbolizando 1111, ou os 4 membros da família em sua testa. A jovem Adelaide usa uma camiseta de Thriller, grande sucesso de Michael Jackson, gravada em 1982, ganhada por seu pai na barraca de tiro ao alvo com latas. Quando perguntada qual número ela escolhia, Adelaide diz 11, que lhe dá direito à camiseta. Na cena de abertura, enquanto passa o comercial do Rands Across America, vemos várias fitas VHS nas prateleiras. Estes também não são filmes aleatórios, mas estão todos relacionados de alguma forma. Primeiro temos Chad, um filme de terror e ficção científica de 1984, sobre um grupo de monstros que vive nos esgotos, não muito diferente dos que vivem no subsolo. Os Goonies também percorrem o subsolo, sugerindo a verdadeira natureza dos amarrados. O Homem com Dois Cérebros é uma comédia sobre um homem que se apaixona pelo cérebro de uma mulher. A ideia de estar conectado ao ser de outra pessoa é toda a ideia por trás dos amarrados que estão ligados aos que estão na superfície. Bem como a do filme anterior de Pio, Corra, de brancos moribundos à beira da morte que transplantam seus cérebros para corpos de negros jovens e saudáveis. Há também The Right Stuff, Os Eleitos, um filme sobre os primeiros astronautas no início da corrida espacial. Soa como uma crítica de Peele aos gastos de bilhões de dólares por parte do governo americano para chegar à Lua, em vez de ajudar os menos favorecidos. Na cena de abertura, uma das cenas do comercial de Rands Across America mostra as torres gêmeas que foram postas abaixo na data cabalística de 11 de setembro de 2001, mais conhecido como 911, que traz o reiterado número 11. Os amarrados usam tesouras como armas. Os topos das tesouras parecem 2 cabeças. Aqui, novamente, Peele joga visualmente com a ideia gêmea do mal. No início do filme, vemos estes coelhos em gaiolas no que parece ser uma espécie de laboratório. Ficaremos sabendo no final, pela explicação de Red, que é um laboratório em uma instalação subterrânea logo abaixo da casa de espelhos no calçadão de Santa Cruz, onde foi realizada a experiência da criação dos clones. Não deixa de ser também uma referência ao coelho de Alice no País das Maravilhas, que conduz Alice a um mundo paralelo subterrâneo, já que um desses coelhos surge na casa de espelhos aos pés da jovem Adelaide e está estampada na camiseta de Zora. Alguns desses coelhos são vistos pelos corredores da instalação subterrânea abandonada durante a luta final entre Adelaide e Red. A chegada dos Wilson na praia de Santa Cruz é filmada do alto, com as sombras deles se projetando como se fossem seus duplos. Esta cena da família é um prenúncio visual de todo o conceito doppelganger. Entre as coincidências estranhas, um frisbee vermelho cai bem em cima de uma esfera azul do mesmo tamanho estampada na toalha. E essa esfera azul está bem no centro de outras esferas. O frisbee traz o desenho de um pentagrama, uma estrela de 5 pontas que representam os 5 elementos: terra, ar, água, fogo e espírito. O símbolo da religião pagã Wicca é exatamente o pentagrama dentro de um círculo. E, finalmente, Peele explicou que a inspiração inicial para Nós veio do episódio Imagem Espelhada, o 25º da antológica série Além da Imaginação, criada e apresentada por Rod Serling, que foi ao ar em 26 de fevereiro de 1960 na CBS. Em Imagem Espelhada, uma mulher interpretada por Vera Miles encontra seu duplo enquanto esperava um ônibus em uma estação. Ela vê a cópia de si mesma já sentada no ônibus com um olhar malévolo no rosto. Em choque, a mulher desmaia. Quando volta a si, insiste que os estranhos eventos são causados por um duplo maligno de um mundo paralelo, um plano de existência alternativa próximo, mas distante, que entra em convergência com este mundo como resultado de forças poderosas ou eventos não naturais e desconhecidos, e que, quando esses eventos ocorrem, os duplos entram neste reino. Você pode ler esta análise completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos.
dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.